Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Luiz Cláudio, professor aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Vamos então aí acompanhar o assunto da nossa aula de hoje. Então nós estamos na aula de número 6 e hoje então é o dia de revisão e avaliação. Vamos então agora iniciar a nossa revisão. Bom, vamos começar então falando um pouco sobre a questão dos pensadores, né, que foram influenciados aí e conceitos, né, que foram também trazidos, né, a partir de uma visão de Friedrich Nietzsche. Então vamos aqui acompanhar para a gente conhecer alguns desses conceitos. Acompanhe comigo aí. Nietzsche é um grande filósofo alemão e tem alguns temas que o Nietzsche trata em todo o seu pensamento. Ele foi construído em torno de alguns conceitos fundamentais nietzschianos, como, por exemplo, o niilismo. O niilismo é um conceito fundamental de Nietzsche quando trata da questão dos valores. E também a questão da vontade de poder, a morte de Deus. Ele vai tratar sobre a questão do eterno retorno e também sobre a afirmação da vida. São temas que, toda vez que nós lemos Nietzsche, nós vamos encontrar algo em torno dessas questões aí. E também, finalizando, a questão do super-homem e a vontade de potência. Então, esses conceitos são conceitos, né, que são aí extraídos, né, do pensamento do filósofo Friedrich Nietzsche, né, filósofo alemão, que influenciou, então, os pensadores, né, da corrente chamada existencialismo. Vamos conhecer então agora, saber o que é, aprofundar aí o existencialismo. Então o existencialismo é uma corrente filosófica que se popularizou entre os séculos XIX e XX, mais especificamente no período posterior à Segunda Guerra Mundial. Então, por que esse pensamento de Nietzsche, né, a Segunda Guerra Mundial, ela vai então trazer aí o existencialismo? Então aqui a gente vai perceber que nós estamos falando no período onde esses pensadores viveram, né, foram contemporâneos dessas guerras, principalmente, entre guerras, né, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, mas principalmente, né, na maturidade deles, falando sobre, vivendo, né, a questão do pensamento, né, dentro da realidade da guerra. Então essa realidade da guerra suscitou nesses pensadores questões existenciais, que é o que nós vamos conhecer um pouco mais a fundo agora. Então, Nietzsche ele é chamado precursor, né, ele é chamado de um pré-existencialista. É claro, ele não se considerou um existencialista, mas depois, né, dentro da história do pensamento ocidental, na história da filosofia, ele foi, então, olhado, né, pela sua influência, pela sua leitura, né, através desses filósofos posteriores, né. E entre eles nós temos aqui o Martin Heidegger, né, que viveu aí até 1976, né, então já no século XX, né. E o Heidegger, então, ele desenvolveu, né, dentro do seu grande, né, complexo de pensamento, ele tem várias obras, né, ele vai, então, desenvolver a ideia de que os indivíduos eles poderiam ter dois tipos de existência: a existência autêntica e a inautêntica. Viver na existência autêntica é você estar consciente de si, né? Da sua realidade no mundo. E a inautêntica é quando você vive ali questões existenciais, né, que você não consegue, então, ter uma maneira, né, de lidar com tudo isso. Então elas seriam definidas como um modo, né, que cada um se comporta diante de questões existenciais, como, por exemplo, a morte, né, as escolhas que nós fazemos ao longo da vida. Então, essa questão das escolhas, esse ser para a morte. Então, se eu vivo nessa realidade autêntica, eu consigo, então, lidar com isso de uma maneira mais, digamos assim, racional, né? Enquanto na realidade inautêntica, isso pode me levar à angústia, ao desespero, né, a problemas psicológicos. Então,
essa foi a contribuição aqui existencialista do Heidegger. É um aspecto desse pensamento. O outro filósofo também que foi influenciado pelo Nietzsche é o filósofo chamado Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, né, morreu em 1980. Então ele se destacou falando da liberdade do homem no mundo. Então ele vai dizer que o ser humano ele é condenado a ser livre. Por quê? Porque ele caiu na existência e a partir do momento que ele está na existência, ele tem que se construir, ele tem que se tornar humano. Ele existe, então ele vai formar agora a sua essência enquanto ser humano. E essa essência ela se dá na liberdade da existência. Vou trazer também agora uma mulher, né, que foi influenciada, ela foi esposa do Jean-Paul Sartre, ela morreu 6 anos depois, né, da morte do Sartre, que é a Simone de Beauvoir, também francesa. Ela foi uma mulher muito importante, né, nesse período aí na França, também dentro do existencialismo. Ela criou, tanto ela como o seu marido Sartre, eles não foram só pensadores, teóricos, né, eles foram também militantes na prática política. Eles foram de partidos políticos, participavam ativamente da vida política, né, da França. Então, eles influenciaram muito o pensamento político. E ela, dentro do campo do feminismo, naquele tempo, né, vocês sabem que o papel da mulher sempre foi visto de uma maneira, né, contrária à realidade devido à força do machismo. Então, ela foi uma mulher que enfrentou isso e trouxe aí, fortaleceu, né, os primeiros passos, né, com mais força do feminismo. Ela contribuiu, né, continuando, com o existencialismo, né, que é o que nós estamos falando aqui, porque abordou questões do gênero feminino. O ser no mundo não é ser masculino, é ser masculino e feminino, é ser humano, é ser pessoa, independente, né, de tudo isso. Então ela argumentava que as mulheres elas têm sido historicamente o outro em relação aos homens. Como se tivesse assim, o curso natural da existência é ser homem. Quem é a mulher? É esse outro que está aí, né, que faz parte da existência. Então ela vai fazer justamente essa crítica aí da sua luta feminista, né? E o que mais? E que liberta, que a liberdade feminina, na verdade, só pode ser alcançada através da tomada de consciência, né, das mulheres, e da quebra das normas sociais e expectativa de gênero. Por isso, seu pensamento é revolucionário, nesse sentido de que ela também, de uma certa forma, transgrediu aqueles valores machistas da época, né? Então, ela foi muito importante também nesse pensamento existencialista. Então, são alguns dos pensadores que foram influenciados aí pelo Nietzsche, né? Pelo filósofo Nietzsche. E agora a gente vai, então, ver um outro aspecto também dos nossos estudos aqui, que é a fenomenologia. Então, a fenomenologia é um método que estuda a essência das coisas, né? Aquilo que aparece, pode ser percebido. O que aparece? Tudo no mundo, tudo são fenômenos. E como é que são percebidos essa essência? Pelos nossos sentidos, né? Pelos nossos 5 sentidos. Não tem outra maneira do ser humano captar a realidade, os fenômenos, sem que seja pelos seus sentidos. Então, o que ele fundamenta? O que fundamenta a fenomenologia? Que o conhecimento dos fenômenos estão na consciência, né? Então, é a consciência do ser humano, né, nessa perspectiva, que todo conhecimento se dá a partir de como a consciência interpreta os fenômenos. Então, cada um tem... Ele não fala de uma consciência universal, é a consciência individual, né? Então, cada um tem a sua consciência. Outra coisa importante também que ele vai dizer, a gente vai perceber agora, que é a questão do método que foi desenvolvido pelo Edmund Husserl. Então, olharam para a fenomenologia como fenômeno, aquilo que se manifesta, mas para que vai servir esse olhar para o fenômeno? Ele vai servir como um caminho para que eu possa entender a realidade, através da minha consciência, porque toda consciência é consciência de alguma coisa. Então, para ele, o mundo só pode ser compreendido a partir da forma como se manifesta, né? Ou seja, como esse mundo vai se manifestando, como ele aparece para a consciência humana. Então, pessoal, não há um mundo em si.
e nem uma consciência em si. Essa consciência, ela é responsável por dar sentido às coisas. E quando eu falo de consciência aqui, eu estou falando do ser humano que capta os fenômenos através da consciência, né? Porque os sentidos, eles captam os fenômenos externamente, mas internamente o sujeito, ele vai dar uma interpretação, ele vai dar sua visão sobre aquilo que ele está percebendo do fenômeno. Tá bom? E aqui nós vamos trabalhar alguns conceitos fenomenológicos, né, do Russell. Então, um dos conceitos fenomenológicos do Russell é a epoqué. Epoqué, ele chama de suspensão da atitude natural das pessoas. Né? O que então é suspender a atitude natural? É olhar tudo aquilo que é comum, do senso comum, suspender essas ideias, daquilo que eu vivo na minha experiência, e olhar, então, para essa realidade, como ela se apresenta de fato. Através de quê? Através das quais os relacionamentos com o fenômeno e os objetos do mundo. É através dessa relação do sujeito, né, da consciência, melhor dizendo, para Heidegger, para Russell, né, do fenômeno com o objeto do mundo. Então, em termos mais simples, podemos dizer assim, o que significa isso? Significa colocar de forma provisória todos os nossos preconceitos. Né? Então, diante de um fenômeno, se eu for olhar para ele como preconceito, com as minhas, né, impressões preconceituosas, eu não vou conseguir. E também, através das teorias, que também atrapalham, tem que ser suspensa, as definições antecipadas, que são os preconceitos, que são as minhas pré-ideias, que são pré-concebidas, as nossas opiniões, que nos fazem dar significados prévios às coisas. Ou seja, sem profundidade, sem você buscar ali uma coisa mais sólida, mais fundamentada, para que realmente compreender o fenômeno em sua essência. Então, epoqué é fazer essa suspensão de tudo isso e olhar para o fenômeno da maneira mais pura possível para que eu possa alcançar a sua essência. Né? Então, esse aí é um dos pensamentos, então, um conceito, né, importante, né, da questão aí do Russell, né, quando ele fala de epoqué. E aqui nós temos a variação eidética, é outro conceito também, né, que nós podemos trazer aqui, que é a doutrina, quando a gente fala de variação eidética, quando a gente fala eidética, é uma palavrinha também grega, que quer dizer o quê? Essência, né? A essência das coisas, a essência da sua totalidade, uma essência, né, geral. Então ela é abstrata, por isso que ela é complexa, ela não é algo concreto, mas ela, ao mesmo tempo, ela pode ser percebida nas coisas que se manifestam, dos significados ideais e do ser assim como em contraste ao ser simplesmente. Então, é você olhar para o fenômeno que se manifesta para você, é você olhar para esse fenômeno. Quando eu falo de fenômeno aqui em Russell, eu estou falando de tudo que você possa imaginar, tá bom? As coisas, uma mesa, uma cadeira, um objeto, mas também as coisas que acontecem também, acontecimentos, né? Fatos da vida. Então são fenômenos que surgem e que, independente de qual seja esse fenômeno que chega até a minha consciência, eu preciso limpar minha consciência dos preconceitos, de teorias, né, pré-estabelecidas, e olhar para ele como ele se apresenta para mim. Né? E a partir daí eu poder, então, contemplar a sua essência. Então esse aí é o ponto, né, voltado para o pensamento fenomenológico como método para a investigação filosófica de Edmund Husserl. E aqui nós entramos, então, no outro filósofo também, que é o Martin Heidegger. Heidegger é um filósofo existencialista também, um filósofo que foi também influenciado, né, pelo pensamento de Nietzsche,
E ele vai fazer a seguinte indagação, né, olhando para a realidade, olhando para as coisas, olhando para o mundo e para toda uma concepção filosófica anterior a ele. Por que que há algo no lugar do nada? Heidegger vai trazer de volta a metafísica para pensar as coisas em seu ser, né? A essência do ser das coisas. Que o Aristóteles já falou lá atrás sobre esse ser, né? Ele vai dar agora uma nova visão voltada para o campo da existência do ser humano. Então, a primeira especulação do Heidegger, ela é puramente ontológica, ou seja, orientada para a questão do ser, né, que é essa grande questão de por que que há algo e por que que há, né, esse algo, por que que ele existe. E como é que ele vai destrinchar isso aí? Vamos ver aqui. A ontologia do ser de Heidegger, então, vai falar do sentido abrangente do ser como aquilo que torna possível as múltiplas existências. Está tudo aí existindo, né? Mas por que que as coisas existem, né? Aí, para trabalhar essa ideia do que o Heidegger fala sobre por que as coisas existem, a gente vai ter uma explicação de 2 pontos importantes aqui, ó. Esses pontos importantes são o ente e o ser. O que é o ente, pessoal? Resumindo tudo aqui para entender. São as coisas materiais, são as coisas do mundo, aquilo que está na presença do ser humano. E o que é o ser? É aquilo que está por trás do ente, que é o fato do ente existir, né? É uma pergunta anterior ao ente. Então ele vai dizer isso. Por exemplo, vamos ver um exemplo aqui. O ente, vamos pegar aqui uma mesa. É um ente, é um objeto, está aí. A pergunta sobre o ser é por que que essa mesa está aí? Por que que ela existe? Por que que ela apareceu aí? De onde ela veio? Né? Então ele vai trabalhar nessa ideia aí. Então a reflexão dele, né, continuando aqui, é sobre o ser, né? É sobre o ser de um modo geral e sobre os entes. E aqui nós temos alguns traços existenciais. Vamos ver aqui, ó. Nós temos o ser no mundo, a existência, a temporalidade e a finitude, né? Então, o que são esses traços fundamentais? São as características do ser, ao quais ele denomina existência. É tudo que existe, né? Tudo que está aqui na existência do ser humano, na existência da realidade humana, desse ser que está aí, do ser no mundo, que ele chamava de Dasein, né? Então, que está no tempo e que está na finitude. Vamos aqui fazer uma síntese desses pontos aqui para a gente entender melhor. Então, o ser no mundo é uma das características do ser aí, do estar aí no mundo, do estar presente no mundo. A existência é característica do homem de ser fora de si. Existir é ser para fora, é aparecer, né? É surgir no mundo. A temporalidade é o homem, é que o homem só existe porque está essencialmente ligado ao tempo, né? Então, nós caímos no tempo. Cair na existência é cair no tempo. Então, na essência do ser humano, ele está colado no tempo e o tempo colado nele. Só que esse tempo, por isso que é temporalidade, o homem, ele está, ao mesmo tempo que ele está dentro desse tempo, ele percebe que ele tem um tempo no mundo. Só que esse tempo, ele não sabe, né, como é que vai ser. Que é a finitude, que é o ser para a morte. Então, este existencial é a maior das certezas humanas. Se tem uma coisa que ninguém tem dúvida, é do ser para a morte. Então, Heidegger vai trazer esses pontos para a nossa reflexão, enquanto ser que está aqui no mundo, que existe na realidade, que pensa tudo isso, mas que se depara com esses pontos aí, que colocam o homem, né, num pensamento e em muitas dúvidas, que é que ele chama também de mistério. O homem é um mistério. Tá certo, pessoal? Beleza? Até a próxima.